Olá, meu nome é Marcelo Maia, eu sou consultor de design, responsável pelo manual de iconografia dentro do Atlas, né, que vocês podem ver todo esse material dentro do portal do site do Atlas, ok? Para começar o nosso assunto aqui, que é a iconografia como um elemento no processo de comunicação, primeiramente eu gostaria de afirmar, e talvez vocês concordem com isso, que nós, principalmente ocidentais, somos essencialmente visuais, né? Nós nos comunicamos primeiramente pelo aspecto visual. Desta forma, então, nós temos uma questão que é a inteligência visual, né? Comunicando pelas formas e cores, que são os primeiros contatos que se tem com um objeto, com uma cena, com uma paisagem, a partir das cores e formas. Depois a gente pode chegar nos outros aspectos, né, mais sutis, como o cheiro, né, o tato e por aí afora. Mas nessa conversa nossa, ela vai ficar restrita aos aspectos visuais, ok? Aqui tem uma afirmação, né, que é todo o conjunto de formas e cores, organizados ou não, propositadamente, geram um texto estético, ou seja, qualquer objeto, ser, paisagem, qualquer coisa que a gente tem em contato visual, ela vai transmitir uma informação e vai depender muito da cultura, da realidade em que está inserido aquele indivíduo, para fazer um entendimento disso. Esse entendimento dessas imagens, dessas informações visuais, isso vai estar dentro da iconografia, né? Esse estudo desses elementos é o que a gente vai denominar iconografia. Lembrando que, às vezes, um mesmo elemento visual tem significados diferentes em várias culturas, como é o caso que a gente vai ver aqui de por exemplo, uma cruz que ela tem no cristianismo um significado e que a mesma cruz dentro do budismo tem um outro significado. Mas isso é um assunto lá para frente. A primeira, quando é que começou então a expressão, o ser humano a expressar a sua identidade ou expressar uma realidade? Né? Nós temos ali há cerca de 4.800 anos, né, nós temos a primeira expressão produzida pelo homem, né, homem primitivo, que gerou uma forma de identidade, que na realidade ela vinha a ser um texto estético, ou seja, a personalidade através da mão, né, a gente tem ali o indivíduo se registrando, falando que ele está presente, que ele é autor, ao mesmo tempo isso era geralmente, né, associado a uma cena de caça a outros animais. Então a gente tem vários entendimentos disso. A gente tem a mão perto de um elemento visual como um boi, né, um veado, então ele está falando da questão da posse, de ter, de conseguir isso. Aí nós temos então já um texto estético formado pelos elementos iconográficos, a mão, o elemento visual bisão, boi ou veado. Bom, aí agora a gente entra no entendimento do que vem a ser iconografia, o conceito. Eu já falei um pouquinho antes, antecipando, mas ela basicamente é o estudo da representação de símbolos ou elementos visuais, que traz dentro de si uma identidade. Como eu disse, a mão associada ao animal dentro desse painel pintado, né, a gente criou um entendimento que aquilo era uma cena de caça, né, o poder do homem sobre o animal. Dessa mesma forma, nós continuamos criando textos estéticos que têm a mesma forma de expressão. Isso pode ser visto comumente numa embalagem, né? Vou dar um exemplo de uma Coca-Cola, né? Em um dado momento, ela tinha uma garrafa que era uma cintura fina, né, com a parte superior mais bujuda. Isso tinha a ver com o quê? O período em que ela foi lançada tinha a ver com o tipo de corpo das mulheres norte-americanas naquela época, ou seja, cintura fina, muito busto e pouco quadril, né? E a propaganda, inclusive, que tem alguém segurando a garrafa e bebendo, degustando aquilo, o que ele está fazendo ali? Nesse momento ele passa a informação da posse, do controle, do consumo, do prazer. Então nós temos a associação do refrescante, do saboroso, do refrigerante, à figura feminina, né, que é a primeira fonte de prazer, seja do masculino ou do feminino, né, lembrando da amamentação aí. Aqui embaixo nós temos então alguns elementos, inclusive, pertinentes à iconografia de morada nova. Eu tenho a parte da arquitetura,
eu tenho a parte da vegetação da área rural, né? E tenho até inclusive aqui as folhinhas do Oiti que estão ligadas ao paisagismo, que estão ligadas à parte da arquitetura. E tem uma outra que é a bicicleta, que ela tem a ver com uma ideia abstrata que é do bem viver, né? Da forma de locomoção que está ligada ao trabalho e ao prazer, e que denota, ela traduz uma forma de vida, né? Aquela vida simples, pacata, numa velocidade diferente de um grande centro urbano. E uma série de outras características vão estar ligadas a isso. Bom, aí nós temos então a identidade. O que vem a ser, né? Nós já sabemos que a identidade ela deriva da iconografia. A identidade basicamente é o conjunto de aspectos representativos de uma determinada realidade. Essa realidade ela pode ser o meio urbano, o meio rural, o bioma, não é? Aqui nós temos alguns elementos que foram trabalhados de forma a retratar a identidade. Esses elementos, inclusive, estão presentes no manual. Alguns desses aqui foram refeitos, com exceção da palmeira, que aqui no caso é a representação do Buriti, né? E aqui nós temos mais uma espécie de palmeira, e aqui o conjunto arquitetônico que foi traduzido, que é uma coisa que foi vista posteriormente, que foi uma surpresa, é a grande quantidade ainda de edificações com um estilo arquitetônico Art Nouveau, né, da década de 60, e que ainda são muito representativos, mas que para a população, geralmente, por estarem ali no seu cotidiano, já perderam seu valor, né, mas que são elementos muito interessantes para serem retratados e repassados dentro de uma identidade visual que seja de um produto de artesanato ou de um produto industrializado. Mais na frente nós vamos ver alguns exemplos ligados a isso. Aqui temos a bicicleta, né? Então esse conjunto de elementos aqui, ele vai retratar um dos aspectos da realidade, da identidade de Morada Nova, certo? Agora, para quê? De forma prática, o que eu faço com isso? Para que a identidade? A identidade ela tem a função principal de gerar diferenciação, unicidade e reconhecimento. Isso é muito fácil de entender quando se trata de um produto. Se você tem um filé de peixe que está na prateleira e tem vários concorrentes, por que então a pessoa vai levar o seu filé de peixe? Vai ser pela sua diferenciação, que não seja, né, desconsiderando os aspectos de preço, né? Mas se todos têm a mesma categoria de preço e eu tenho ali uma identidade visual bem organizada, ela vai ser eficiente, ela vai atingir o seu consumidor, o seu público, de uma forma que o seu concorrente não vai fazer. Sendo assim, a sua possibilidade de comercialização é maior, né? Agora, a identidade também dentro do aspecto da gestão pública, vamos colocar assim, o poder público, a prefeitura, por exemplo. Se eu tenho todo um conjunto de elementos visuais que já são utilizados na sua comunicação institucional, eles tendem a reforçar esse sentimento de pertencimento. Portanto, a cidade passa a ter uma segurança, uma autonomia, ela acredita mais em si, então todos os processos, tanto os sociais, culturais, né, econômicos, eles passam a ter uma segurança, uma força muito maior. Agora, óbvio, isso é uma indicação que seja desenvolvido a partir lá, inclusive, do período pré-escolar, né? As crianças podem aprender geografia e história já tendo a questão da identidade inserido no processo de educação, né? Isso é uma sugestão. Facilita o processo de comunicação e assimilação, né? Como eu já tinha falado aqui anteriormente. Se você tem um conjunto de elementos visuais organizados ou desorganizados, isso vai refletir na facilidade ou não do espectador, do público, assimilar esse conjunto de informações. Vamos lembrar, gente, nós todos somos um texto estético. A questão é se nós fazemos de forma organizada e objetiva esse arranjo das informações visuais. Basta lembrar que um apresentador de jornal, ele tem um conjunto estético de informações ali de forma organizada, de uma maneira que vai repassar uma confiabilidade, certo? Da mesma forma, outros profissionais vão fazer o uso dessas imagens.
estabelece uma relação de segurança baseado no previsível, portanto confiável. É o que eu acabei de falar. Gera o sentimento de pertencimento, autoafirmação e segurança. Isso aqui é muito importante no que se refere ao município, à identidade regional. Ela é a base que se estabelece todo o desenvolvimento territorial, por incrível que pareça. Agrega valor ao produto ou serviço por ser uma representação de uma realidade específica, exemplo, a cultura local, em meio à necessidade do diferenciado. Lembrando, todos aqueles que trabalham com o produto, considerando o objeto em si, ou até considerando o indivíduo ou o serviço como um produto, o que o mercado sempre pede é o diferenciado. Logo depois disso, ele vai partir para a questão de preço. Tá? Mas sempre o diferenciado é o que vai atrair o consumidor, vai atrair o olhar e é o que vai marcar na memória desse público. Facilita a identificação por parte do público. Vão imaginar o produto de vocês em meio a uma gôndola de supermercado, né? Como o seu produto vai se diferir, vai chamar a atenção em meio àquela massa de produtos. Vai ser pela cor, pelas imagens, né? Aí entram as letras, os desenhos, a matéria-prima que foi utilizada na embalagem. Tudo isso é elemento de informação visual que vai constituir o texto que vai ser entendido ou não pelo público. Bom, aqui então nós temos um dos nossos exemplos. No caso eu peguei algumas embalagens já lá de Morada Nova para exemplificar o uso da questão da identidade, como é necessário a melhoria ou o aprimoramento, né, do uso desses elementos visuais. Bom, primeiro nós temos essa daqui, que é Minas Pescado, né? A imagem aqui está com a baixa resolução, mas dá para identificar. Em segundo, nós temos duas embalagens aqui, a quarta e a segunda, que é da cor peixe. São embalagens que têm um apelo estético, mas que ainda assim, dentro do ponto de vista do profissional, né, de alguém especializado na área de design, é possível de se perceber uma necessidade de aprimoramento, né, do uso de outros elementos visuais que, por exemplo, vão dizer de onde que esse peixe é. De onde que esse peixe? Você vai estar esse produto poderia estar competido com produto se eu não me engano, lá do Centro-Oeste, né, do Pará e do Sul, né? E aqui eu não tenho como saber de imediato, antes de fazer uma leitura, de onde vem esse produto. Então, possivelmente seria bem eficiente se fossem utilizados elementos visuais próprios da identidade regional de Morada Nova de Minas, de forma a reforçar a identidade e a diferenciação do produto. Já esse Grubfischer, né, que é também da região, ele já tem um processo de comunicação mais elaborado. Óbvio que a gente tem uma embalagem de outro custo, mas que ela tem um apelo visual muito mais forte do que os outros concorrentes, né? Então ela tem uma vantagem muito maior. Mas ainda assim, ela carece do elemento diferenciador, que é a origem, né? A origem do produto, de onde ele foi produzido, pode ser um elemento diferenciador. Um exemplo, o produto, o filé de tilápia ou nugget de tilápia de Morada Nova de Minas, ele é melhor do que o do Paraná, porque ele é de Morada Nova de Minas. Simplesmente a partir dessa afirmação. Aí nós podemos estar entrando já um pouco na área do marketing, que não é o caso agora, mas fica aí como um exemplo. A identidade, a dinâmica de como que ela funciona. Aqui eu usei uma imagem que é até um pouco polêmica para quem não conhece a origem desse símbolo, né? Nós temos aqui um templo, né, dentro do budismo, que ele tem o que seria mais próximo da suástica, só que isso aqui foi criado há milênios, né? Isso aqui nós estamos falando de uma tradição religiosa que tem mais de 1000 anos e que depois foi apropriada para se transformar num símbolo do mal, vamos dizer assim, né? Que seria o nazismo. Só que o quê? Essa cruz, né? Que isso aqui na realidade é uma cruz usada invertida, né? Então foi um símbolo que fazia parte de uma realidade, ele foi adaptado para uma outra e passou a ter um outro significado.
Mas como a identidade funciona? Como que é a dinâmica dela? Primeiro a gente tem que o entendimento sobre a identidade depende da cultura e o contexto social, basicamente do sistema de crenças. Então, dentro do budismo, essa cruz tem uma conotação. Ela invertida dentro do nazismo, ela tem toda uma outra conotação. Ela está ligada aos arianos, certo? A forma como estão organizados os fatores estéticos, materiais e conceituais é que define a facilidade de reconhecimento e aceitação da identidade do produto ou serviço. Ou seja, nós estamos falando aqui de um conhecimento técnico, né, aprofundado, de como você vai organizar esses elementos visuais de forma a ter o quê? Uma eficácia. Né? Você vai ter o uso dessas informações de forma a otimizar os recursos, inclusive materiais. Aí nós chegamos numa questão que é muito importante, que eu estou falando de iconografia, mas tudo isso é para chegar em quê? Produto. Produto e comunicação. Mas antes ainda da comunicação, nós temos aqui o produto. O que eu preciso? Um produto, basicamente, a primeira coisa é motivação. Por exemplo, pode ser a motivação financeira. Eu faço o produto para vender e ter um retorno financeiro. Depois eu tenho a técnica. Um produto, ele precisa, além do querer, eu preciso de saber fazer. Depois disso eu tenho a matéria-prima. Eu tenho que ter uma definição de materiais para poder materializar, constituir esse elemento, esse objeto. Depois eu tenho os meios de produção. Eu preciso de uma ferramenta, né? Eu preciso, além da matéria-prima, preciso da estrutura, preciso do tema, né? Dependendo do produto. Tá, eu já tenho ali o peixe, mas ele vai estar cortado de algum jeito, ele está retratando alguma coisa. No caso do artesanato, qual que é o tema que eu vou usar? Né? Depois eu tenho os elementos visuais. Né? Como que esses arranjos de materiais, do jeito de fazer, de ferramentas e o tema, como que eles vão estar organizados? Eu tenho então os elementos visuais ali que vão constituir a aparência desse produto. Basicamente, nós estamos falando de cor, forma e textura. E dependendo do produto, pode entrar até o cheiro. Né? Quem não lembra da sandália, se eu não me engano é Melissa, uma dessas, antigamente, que ela tinha cheio de chicletes. Né? Ou mesmo borracha infantil que tinha cheio de chicletes. Bom, tudo isso, então, nós vamos chegar no produto. E esse produto, então, ele vai precisar de quê? Identidade, certo? Agora aqui a gente já entra especificamente no aspecto da comunicação. Basicamente, a comunicação, eu preciso de um emissor, a mensagem e o receptor. Bom, o emissor, ele precisa de quê? Ele tem uma intenção em comunicar. Pode ser por uma satisfação simples de se expressar, ou pode ser porque ele tem um objetivo secundário com esse processo. O objeto da comunicação, a mensagem, nós temos ali uma série de atributos. Né? Esses atributos são um conjunto de informações visuais organizadas de forma a comunicar. É como eu disse, são as formas, as cores, né? A textura, todos esses elementos vão então constituir a mensagem. Essa mensagem que eu estou me referindo aqui é enquanto produto físico, um objeto. Ela também pode ser considerada aqui no âmbito de um serviço. Né? Esses mesmos elementos aqui vão ter um efeito fundamental no serviço. Se eu vou querer vender um serviço que seja um seguro, eu preciso de um conjunto de informações visuais que vai transmitir confiabilidade. Né? E esses elementos visuais podem estar inseridos, podem ser constituídos dessas questões de forma, cor, textura, por exemplo. E aí, no caso, envolvendo um ser humano, nós temos postura, tom de voz, né? Mais alguns outros. Bom, aqui nós já entramos, então, no trabalho que foi desenvolvido, que em cima dos elementos iconográficos locais. Né? Nós tivemos aqui um desenvolvimento a partir do desenho de uma tilápia, que ela foi estilizada, e a partir dela, então, nós desenvolvemos uma estampa, né? Que ficou o quê? Parecendo um ladrilho, por exemplo, e que pode ser usado em vários outros elementos. Vamos lembrar aqui daquelas embalagens. Esse produto, que inclusive, essa estampa que vai estar disponível dentro do portal do site, ela pode ser
usada para o desenvolvimento de uma embalagem. Não só de embalagem, como, por exemplo, desses outros objetos. Uma placa para sinalização, uma almofada, um objeto promocional de evento, no caso aqui uma caneca, e uma camiseta. Todos eles constituídos de quê? De um elemento temático pertinente à economia local, que é a piscicultura, no caso da tilápia, e que ela vai então repassar essa identidade, ela vai fomentar o reconhecimento dessa localidade a partir desse elemento visual que é a tilápia. Existem outros elementos, como vocês já viram, e aqui nós temos mais um, por exemplo, que é o lobo-guará. Usei aqui como exemplo da fauna local, né, que não é muito fácil de se ver, mas que a gente sabe que tem, já tem, né, muita gente já viu, e que a partir dele foi constituído o quê? Uma estilização, né? Vocês veem que foi muito próximo, e que ele gerou o quê? Um elemento temático. E esse elemento temático, no caso, para mim, que sou um artesão, eu aproveitei para desenvolver um produto, que no caso, como vocês podem ver, né, foi esse lobo-guará feito em bambu, né, que foi realmente desenvolvido para ilustrar, para mostrar esse exemplo, né, que inclusive é um produto extremamente vendável e pouco conhecido no nosso território, no caso aqui de Minas, né. Bom, aqui eu acho que eu passei uma pincelada a respeito da que vem a ser a iconografia dentro do processo de comunicação, como que ela está inserida, inclusive, dentro do nosso dia a dia. Espero que tenham compreendido. Vocês têm esse material dentro do site do Atlas. Se precisarem de mais alguma informação, meu nome é Marcelo Maia. Vocês podem me achar em alguma rede social aí com uma relativa facilidade. Espero que tenham gostado.